ordem, por favor. Campeonato Égua Jovem, a massificada, aqui os 4 animais já na ordem final da classificação. Um bom campeonato, onde a gente tem as 2 éguas da primeira e da segunda colocação na disputa pelo campeonato. Essas éguas aí fazendo provas antagônicas. A égua Turdilho começou muito bem, mas se perdeu aí do meio para o fim do campeonato. Em contrapartida, a égua da primeira colocação começou subindo um pouquinho mais, mas já terminou a prova de melhor forma. E depois a gente tem no outro grupo a terceira e a quarta na disputa pelo campeonato, entendendo que a égua da terceira colocação já começa uma vantagem no alinhamento do eixo longitudinal, está mais descontraída, está mais simétrica quanto ao bocado, no aqui já está mais alinhada. O Castanho da quarta colocação já puxando um pouquinho o focinho para o centro da pista e já perde um pouco mais no alinhamento, já compromete um pouco mais a avaliação do estilo e já compromete também a coordenação dos movimentos. A frente está melhor postada, está mais alinhada, está com melhor relação entre anterior e posterior, está com a nobreza maior quanto ao estilo. E o que a gente vê por baixo se comprova na montada, na facilidade de condução e na postura, o centro de gravidade melhor definido da terceira égua. A gente senta, a gente já acha um pouco mais. Aí a égua da quarta colocação o tempo inteiro projetando o centro de gravidade sobre o antemão. Então tem o côndor superior não pela maciez, mas sim pela postura, com a nobreza maior quanto ao estilo, mais coordenada e mais simétrica de bocado. A opção da terceira em relação à quarta égua. A gente vai na quarta, obrigado. Segunda e terceira, a gente tem um crescente na dissociação da égua da segunda colocação. Tem uma energia, um vigor do movimento a favor da égua da segunda colocação, é ainda mais elástica que a égua da terceira colocação e a mão chega ainda mais suave ao solo. A égua da terceira casa, a mão já chega um pouquinho mais áspera, já passando um pouquinho mais de atrito frontal, o que não acontece na égua da segunda colocação. Então tem a crescente no movimento do anterior, mas principalmente a dissociação do bípede lateral, o vigor e a energia da troca do apoio faz a opção da segunda em relação à terceira. Muito obrigado. E primeira com a segunda, aí a égua da segunda colocação aumentou um pouquinho mais a frequência, já terminou a prova com a inversão maior da roda ventral, curtou um pouco mais a passada, o que não acontece na égua da primeira colocação. Mantém postura hoje mais adequada no final do campeonato, mantém melhor relação entre anterior e posterior, está mais coordenada, com frequência ainda mais baixa, nobreza maior quanto ao estilo e ainda mais equilibrada visto por trás. Então na dissociação, onde a égua de trás é muito dissociada, assim como a primeira égua, as duas excepcionais de montada, mas fazendo justiça ao final do campeonato, onde terminou com menor frequência, terminou mais estilosa, terminou mais coordenada, com progressão ainda mais linear e com a correção da roda ventral do pescoço, a opção da primeira em relação à boa égua da segunda. As duas, parabéns proprietários e apresentadores.